Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro painel da parte da tarde do Summit da Automação 2020. Esse painel, a gente começando agora às 2 horas da tarde, né? Nós vamos falar aí com o Kleber Donadi sobre gestão financeira e gestão de fluxo de caixa em momentos de incerteza. Na sequência deste painel, nós temos um painel às 3h15, né, com Jefferson Nezelo, falando sobre o atual cenário do mercado de fusões e aquisições. Às 16h30, nós temos o Felipe Costa, falando sobre branding e identidade visual corporativa. E encerramos o dia de hoje, às 17h45, com o tema de integração do ACBR com hardwares Bematec e Eugene, do Daniel Simões. É um tema aí para desenvolvedores de software. Então, se você ainda não se inscreveu, entre lá em summitdaautomação.com.br. Lá tem toda a programação da tarde de hoje, do dia de amanhã. E não se esqueçam, né, da palestra de encerramento de manhã do Alan Costa, falando sobre inovação, sobre o ponto de vista das pessoas. Essa palestra é a única palestra que vai ser ao vivo, ela não vai ser gravada. Então, aproveitem para fazer as suas inscrições lá. Eu vou passar um vídeo agora e, na sequência, também passo a palavra aí para o Kleber e a gente dá sequência no painel. Na lateral de vocês, na lateral direita, tem um painel onde vocês podem usar para fazer perguntas. Ao final da palestra do Kleber, a gente vai abrir essas perguntas e respondê-las respectivamente. Então, vamos dar início aqui. Só passar um vídeo. Bom, pessoal, deixa eu apresentar para vocês o Kleber Donadi. O Kleber, ele é sócio fundador da Beable, treinamentos e curso online, formado em administração de empresas com ênfase em gestão empresarial e negócios, atuou por mais de 18 anos em consultorias empresariais com Ernst Young, Prevents Intelligence, Grupo Sherto e Nexialistas. Participou de dezenas de projetos de consultoria em clientes como Telefônica, Empresas, Bradesco Seguros, Cervejaria Devassa, entre outros. Atuou diretamente com centenas de empresários dos mais variados ramos de negócio. Realizou dezenas de treinamentos presenciais, onde treinou mais de 6.000 pessoas presencialmente. Hoje possui mais de 10 cursos online com cerca de 50.000 alunos. Nosso palestrante convidado já foi convidado por 2 anos seguidos do CBTB, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, maior da América Latina. Seja bem-vindo, Kleber. Nosso tema é sobre gestão financeira e gestão de fluxo de caixa em momentos de incerteza. Vou lhe passar, então, o perfil de apresentador e está com você a palavra, Kleber. Perfeito, Rafael. Muito obrigado pela apresentação. Deixa eu só colocar aqui agora para mostrar a minha tela. Não sei se está mostrando a minha tela? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Acho que é só colocar em tela cheia ali agora. Aqui. Cancelar. Como é que eu faço aqui? Mostrar a tela principal, não é?
Não, mas você pode, através dessa mesma tela, só colocar em modo da apresentação. Ah, Qual que na é tela do... do PowerPoint mesmo. Foi? Isso. Agora está em tela cheia. Ah, perfeito. Então, como o Rafael já adiantou, sejam todos muito bem-vindos. O tema da apresentação é gestão de fluxo de caixa e gestão financeira, né? Na verdade, eu vou falar também sobre gestão financeira, porque gestão de fluxo de caixa é uma parte dentro da gestão financeira. E principalmente nesse momento de incerteza, eu tenho certeza que agora a gente está vivendo algo que nunca passamos na vida e nem saberemos que momento que isso vai passar. Então, tá todo mundo incerto do futuro, então é mais uma responsabilidade aí cuidar da finança das nossas empresas. Então, como o Rafael já havia comentado, eu preparei aqui um slide com a minha apresentação, mas ele já descreveu, e aí o objetivo dessa apresentação não sou eu ficar me apresentando, né? Eu acho que o objetivo é mais a gente entrar no tema de fato da palestra. E quais são os objetivos que eu preparei aqui para esse nosso encontro, né? O que você deve esperar desse nosso encontro? A primeira coisa, eu quero desmistificar alguns pontos importantes sobre gestão financeira, tá? Existem alguns mitos e eu quero quebrar esses mitos para a gente conseguir avançar sobre a gestão financeira. Uma outra coisa é ter um novo olhar sobre esse tema. Gestão financeira ela não pode ser encarada como apenas uma coisa ou só planilhas. A gente precisa ter um novo olhar desse tema, um olhar mais amplo, tá? Uma visão mais holística da coisa. Depois, entender alguns conceitos principais. O objetivo aqui, lógico, em 45 minutos não vai dar para a gente entrar em muita teoria de gestão financeira, e eu acho que não é esse o objetivo. O objetivo é entender quais são os pontos principais, principalmente para fazer uma análise de fluxo de caixa. E aí, por fim, é como que a gente faz essa gestão do fluxo de caixa, e como que ela se transforma de uma maneira mais do dia a dia, tá? E aí, primeiro ponto, como eu falei, desmistificar a gestão financeira. A gestão financeira não é só para financeiro. O Rafael já comentou sobre a minha experiência, eu já trabalhei com vários empresários e muitos deles tinham esse mito, né? Ah, mas eu não sou financeiro, eu não entendo nada sobre finanças. Só que finanças pode ser muito mais básico do que se imagina. Por quê? Vamos pensar, né, o que importa para uma empresa? O que importa para a empresa é resultado. E o que é resultado? É lucro, dinheiro no bolso. Então, mas tem muita gente que fala assim, Kleber, mas não é só lucro que importa para a empresa. O importante é o propósito, o importante é o quanto que ela transforma a sociedade. Tudo isso é muito legal, né? Esse discurso é muito bonito. Mas se a empresa ela não tem lucro, se a empresa não tem dinheiro, se a empresa não tem uma saúde financeira boa, ela não vai conseguir gerar o propósito dela. Né? Tudo bem, com empresas com mais propósito conseguem gerar mais lucro, conseguem ter mais lucratividade? Sim. Agora, uma empresa sem lucro, muito provável que ela nem consiga existir, tá? E aí, de onde que vem o lucro? Eu sei que essa parte é uma parte assim, extremamente básica da gestão financeira. Essa talvez seja a primeira lição de gestão financeira. Mas como eu falei, eu quero desmistificar algumas coisas, por isso que é importante a gente seguir essa linha de raciocínio que eu estou propondo, justamente para a gente quebrar esses mitos e analisar a gestão financeira de uma maneira diferente, tá? Então, o lucro, o que é? Nada mais é do que o resultado de receitas menos os gastos. Como eu falei, eu vou utilizar os termos mais simples, tá? Então, eu estou englobando gastos como despesas e custos. Eu não vou entrar naquela questão de custo variável, custo fixo, nada disso. Eu estou contando como gastos. E como é que a gente faz para aumentar o nosso lucro, né? O nosso lucro da empresa? Ou a gente aumenta as receitas, ou a gente diminui os gastos. Kleber, mas isso é super básico. Sim, é super básico. Mas vamos pegar a linha de raciocínio, que é isso que eu quero trazer, né? Um novo olhar para a gestão financeira, principalmente tirar aquele olhar de que gestão financeira é só para financeiro. Aqui, por enquanto, nessa conta, a gente está falando de finanças, né? Receitas, gastos, lucro. Só que quando a gente fala em aumentar as nossas receitas,
Uma das formas de aumentar as receitas é aumentar as nossas vendas, o nosso faturamento. E qual que é a fórmula das vendas? A fórmula das vendas nada mais é do que fluxo de clientes. O que é o fluxo de clientes? É a quantidade de pessoas que acessam tanto seus produtos como seus serviços, seja na sua loja física, como seja no seu site, né? Eu não sei qual que é a característica de você que está assistindo, se você é um empresário que possui uma loja, se você é um empresário que possui um e-commerce, se você é um profissional liberal, pouco importa. Você, com certeza, vai ter um fluxo de clientes, né? Que são as pessoas que acessam ou seus produtos que você vende, ou os serviços que você oferta, seja no seu site, enfim, sua loja, pouco importa vezes a taxa de conversão. O que é essa taxa de conversão? A gente tem um fluxo de clientes, ótimo. 1.000 pessoas entraram no seu site, mas quantas pessoas efetivamente compraram o seu produto ou o seu serviço? Isso é a taxa de conversão, geralmente em termos percentuais, ou seja, 10% das pessoas que entram no meu site compram, 5% das pessoas que entram na minha loja compram, vezes o ticket médio, que é o valor médio vendido. Ou seja, percebe que eu comecei a falar sobre lucro falando só de contas financeiras, receitas menos gastos. Só que aí a gente veio para essa parte aqui de aumentar as vendas, e aqui eu não estou falando de finanças só, estou falando de área comercial, eu estou falando de marketing. Por quê? Fluxo de clientes, taxa de conversão, ticket médio, não é só finanças, tá? E como é que a gente faz para aumentar? Eu quero aumentar as vendas. Como é que a gente faz para aumentar isso? Eu preciso mexer em algum desses parâmetros, né? Aumentar algum desses parâmetros ou aumentar todos, que seria o melhor dos mundos. Então, vamos lá. Como é que eu faço para aumentar meu fluxo de clientes? Eu preciso investir em divulgação maior. Se eu tenho um site, eu tenho 1.000 pesquisas, eu preciso com certeza investir em divulgar mais o meu site, eu preciso investir em divulgar mais a minha loja, eu preciso me tornar mais atraente, melhorar minha vitrine, minha exposição, meu marketing, enfim. Aí o que eu preciso fazer? Preciso investir dinheiro, né? Então, por isso que eu estou falando, está tudo correlacionado. Eu quero aumentar, melhorar o meu marketing, mas eu preciso investir. Se eu quero melhorar minha taxa de conversão, o que eu preciso fazer? Melhorar meu atendimento, minha atratividade, disponibilidade dos meus produtos, dos meus serviços, né? Tudo bem, serviço você não tem um estoque, mas você tem mão de obra para prestar aquele serviço, né? Então, se de repente você tem um quadro mais enxuto, talvez você pode perder aquela venda por não ter um profissional ali naquele momento para prestar aquele serviço. Melhorar a acessibilidade, né, do meu cliente ao meu serviço, ao meu produto. Para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Investir. Então, está ligado aí com finanças. Eu quero melhorar esses aspectos, eu preciso investir. Por fim, ticket médio. O que eu preciso fazer para aumentar o meu ticket médio? Eu preciso investir em atendimento, de novo. Eu preciso investir em treinamento. Se eu tenho uma equipe de vendas, eu preciso ensinar melhor essa equipe de vendas, como que faz um upsell, um cross-sell. Eu preciso conseguir melhorar aquela minha nota fiscal, né? Cada vez que eu venho um serviço, eu preciso oferecer um algo a mais para o meu cliente. Para isso, ele precisa ver valor naquilo que eu estou entregando. E, logicamente, para fazer essas coisas acontecer, pode ser que eu tenha que investir um pouco nisso, né? Eu estou falando aqui de marketing, treinamento, atendimento. Então, eu preciso colocar dinheiro. Legal, Kleber, mas e se eu não quiser investir? Deixa eu só tomar um pouco d'água aqui. Porque existe uma maneira de eu aumentar o meu faturamento, né? Aumentar as minhas vendas, o valor das minhas vendas, não é só a quantidade, sem investir. Mas como é que eu faço? Existe uma saída que é aumentar o preço. Legal, mas e aí? O meu cliente, ele está disposto a pagar um preço maior? Está disposto a pagar um preço pelo serviço maior? Eu gero valor para esse meu cliente ele enxerga valor naquilo que eu estou entregando, então aí cai numa questão que é extremamente crucial. Será que eu vou conseguir simplesmente aumentar o preço? Muitas das vezes você pode aumentar o preço e pode até reduzir as suas vendas. Ou seja, você
até consegue aumentar ali o seu ticket médio pelo valor médio vendido, mas você reduz a sua taxa de conversão. Então, você não consegue faturar tanto quanto você gostaria, né? Percebe que todas essas coisas estão correlacionadas, né, interligadas. E agora, eu posso ir por um outro lado, né? Como eu mostrei lá inicialmente, a gente estava falando sobre ou aumentar as receitas, aumentar as vendas, como reduzir os gastos. Legal, posso tentar reduzir os gastos. Perfeito. Quais são os gastos que hoje mais pesam em uma empresa? A gente tem uma série de gastos que são pesados para a empresa. E, por exemplo, quando a gente pensa em reduzir gastos, um dos maiores, geralmente, são pessoas, né? São o quadro de funcionários. E aí eu vou demitir. Percebe que lá atrás eu estava falando sobre vendas, né? Se eu estou falando de treinamento, investir melhor nas pessoas, para elas conseguirem oferecer, ter treinamento melhor, se eu vou demitir, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ter um quadro reduzido, será que eu vou conseguir vender mais? Então, percebe que gestão financeira, como eu falei, eu quero desmistificar esse tópico. Tem muita gente que associa a gestão financeira a só redução de custos, a só planilha, pegar planilha e querer reduzir custos, e não é bem por aí. Eu tenho uma outra forma de reduzir os meus custos, que é reduzir qualidade. Mas será que esse item ele vai fazer diferença, né? Eu nunca me esqueço de uma historinha, não sei, eu não lembro quem me contou, que era de um senhor no interior, né? Essa história é uma história inventada, claro, para fazer uma graça aqui com essa questão, mas era um senhor no interior que ele tinha aquele food truck de lanches, e ele, de tão conhecido que ele era, ele ganhava um bom dinheiro, né? E aí o maior orgulho dele foi que ele conseguiu pagar uma universidade para o filho e ir para a capital. E o filho foi para a capital e voltou cheio de empolgação, porque tinha feito uma universidade lá de economia, administração, voltou todo empolgado para ajudar o pai. E aí o filho, a primeira coisa que fez foi analisar as planilhas do pai. E o que ele começou a fazer? Falou, pai, peraí, mas seu pão está super caro, está aumentando muito o custo do seu sanduíche. E fala-se que a crise tá vindo aí, daqui a pouco chega uma crise. E o pai o que fez? Bom, meu filho é estudado, vamos reduzir o custo. Então, diminuiu a qualidade do pão. O que aconteceu? As vendas começaram a diminuir. Depois ele foi reduzindo mais coisas. Reduziu a qualidade da maionese, do ketchup, da salsicha. Foi reduzindo. As vendas foram caindo até que o food truck faliu. E aí, moral da história. O senhor, ao invés de ficar chateado, ele se sentiu mais orgulhoso ainda, porque falou, nossa, meu filho é muito inteligente. Ele foi lá, fez a universidade e realmente ele previu que a crise vinha. Só que, na verdade, o que ele fez foi ao contrário, ele reduziu toda a qualidade do produto dele, diminuiu toda a venda e acabou falindo o seu negócio. Quer dizer, totalmente ao contrário do que ele queria. Mas aí a gente tem alguns outros meios, por exemplo, usar melhor os recursos que a gente tem, melhorar a produtividade e também um outro tópico, que é reduzir os gastos, principalmente renegociar dívidas. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, a hora que a gente entrar mais em detalhes no fluxo de caixa, mas eu vejo que tem muitos empresários que têm medo da palavra empréstimo, né? Alguns empresários, só de você falar, pô, pega um empréstimo, ele tem um certo receio. E às vezes ele está com a conta negativa no banco, né? Os juros bancários, eu não preciso nem falar, né? A gente pega aí coisa de 200% ao ano, acho que ao mês, sei lá, tá um valor assim extremamente absurdo, um cheque especial ou um cartão de crédito. Enquanto que se ele pegasse um empréstimo numa linha, né, mais adequada ao negócio dele, ele pagaria muito menos juros. Então, renegociar dívidas é uma outra forma de você reduzir os gastos. Mais para frente a gente vai entrar mais no detalhe do fluxo de caixa, a gente consegue analisar isso, onde é que entra, né, esses tópicos. Então, o que eu queria passar nesse começo da apresentação é justamente isso. Não pode se pensar só em gestão financeira de uma maneira sozinha, né? Finanças, ela está ligado à área comercial, ela está ligado à área de compras, ela está ligada à área de marketing, ela está ligada à área de recursos humanos. A empresa, ela tem que ser vista como um organismo, né? Um ser vivo que depende de todos os órgãos. Então,
esse primeiro passo da apresentação, que é justamente desmistificar e trazer um novo olhar, é justamente pensar sobre isso. Não como o financeiro, como só olhar a planilha ou tentar reduzir gastos, né? Olhar finanças como um todo, que vai suportar todas as estratégias da empresa, elas precisam estar interligadas. Se marketing vai investir um dinheiro, ele precisa saber quanto que vai dar de retorno. E isso a área de finanças vai fazer junto com a área de marketing. Depois, mais para frente, a gente vai entrar no fluxo de caixas, e a área de compras, por exemplo, é uma área que afeta diretamente o fluxo de caixa. E aí a gente vai ver, né? Porque uma coisa é você ter lucro operacional, outra coisa é você ter o lucro no caixa da empresa, né? No banco, você ter dinheiro ali sobrando, dinheiro vivo. Uma coisa é operacional, outra coisa é dinheiro vivo. Então a gente tem que pensar, gestão financeira não pode ser encarada sozinha, ela precisa ser vista como uma parte de todo, né? Do todo. E aí, por que eu falei tudo isso? Na época que eu trabalhava na consultoria, a gente teve uma passagem onde a gente conversou com muitos empresários, principalmente donos de franquia. E aí a gente fazia em toda essa nossa conversa, nós fazíamos algumas perguntas para esses empresários, nós já tínhamos um questionário, né, prévio, e esse questionário tinha um tema que a gente perguntava sobre como que o empresário encarava a gestão financeira. E aí, olha que impressionante os dados que nós temos. Nós pegamos mais 180 empresários, concatenamos. E olha o resultado. 5% desses empresários simplesmente não sabiam o que era gestão financeira, ou não sabiam o que fazer, como fazer gestão financeira. 10% falavam que não gostavam. Simplesmente falavam, olha, eu não gosto de gestão financeira. 15% falavam que não tinham tempo. Não tenho tempo para isso, isso é uma coisa menos importante, não é para mim. 25%, e aí assusta bastante, falavam que tinham algo mais importante para fazer. Então, falavam assim, eu preciso focar no meu produto, no meu serviço, eu preciso deixar o meu produto com uma qualidade melhor, eu preciso deixar o meu serviço com uma qualidade melhor, que é isso que importa. A gente sabe que isso é importante, ter um produto de qualidade é extremamente importante. Agora, não basta ter só qualidade se você não conseguir fazer gestão, né? Já foi mostrado aí, tudo está interligado. 30% faziam apenas o básico. Kleber, eu tenho ali um relatório bem basiquinho, eu dou uma olhada, vejo no final do mês se está ok, se não está, e toco a vida. E só 15% sabiam fazer. E aí, uma coisa que mais chamou a atenção, durante essa conversa, um dos empresários, sem brincadeira nenhuma, quando a gente perguntou como é que estava o resultado da empresa dele, e não era um empresário pequeno, tá? Era um empresário de médio para grande, aliás, ele já estava indo para a sua segunda franquia, uma franquia se eu não me engano, acho que era de estética, alguma coisa assim, era uma franquia grande, com mais de 10 funcionários, enfim, era um investimento muito grande. E nós perguntamos para ele, como é que está qual que é o seu resultado financeiro dessa empresa? Ele falou, não tenho ideia. A gente falou, não, mas como assim você não tem ideia? Ele falou, não tenho ideia. Ele falou, olha, eu sei que no final do mês eu pago a escola da minha filha, eu estou trocando de carro, estou guardando dinheiro para investir, abrir uma segunda unidade, mas se você me perguntar em termos percentuais de quanto gera de resultado essa empresa, eu simplesmente não sei. Não sei de verdade. Eu sei que no final do mês dá dinheiro, mas eu não sei quanto que é o valor representativo. Aí, o que acontece? 85% faz apenas o básico ou nem faz. E aí, o que mais assusta, e aí por isso que eu quero reforçar, né, a importância da gestão financeira, é que quando a gente analisa os dados de mortalidade do Brasil, e isso eu peguei aqui uma matéria de 17 de setembro de 2019, agora em 2020, com essa pandemia toda, todo esse movimento provavelmente está maior. E o que mostra que cada de 10 empresas, 6 empresas não passam nos 5 anos de atividade. Ou seja, as empresas estão abrindo, as pessoas não têm a menor ideia, ou então passam por algumas dificuldades, isso não dá para prever o que acontece, mas as empresas não sobrevivem. E muitas vezes não sobrevivem justamente por falta desse controle.
né? Depois nós ficamos pensando, pô, esse empresário agora, né, naquela época, isso faz bastante tempo, ele tinha uma condição boa, ele estava com resultado financeiro, né? Ele tinha dinheiro para pagar a faculdade, para pagar carro, para pagar uma série de fatores. Mas, se entra um momento de incerteza, como esse que nós estamos passando, né? Começamos 2020 fazendo planos, colocando um monte de coisa para acontecer, esperava uma série de resultados, aí veio a pandemia e simplesmente zera. O que acontece com esse empresário? Né? Essa é uma coisa para se pensar. E aí, de novo, né, reforçando, quando a gente pega, eu fui pesquisar no Sebrae os motivos que levam à falência das empresas, né? Tem um top 10 lá que o Sebrae fez uma pesquisa, entrevistou alguns empresários e perguntou por que a sua empresa faliu. E aí, olha que interessante, se você for analisar os motivos que envolvem gestão financeira, dá em torno de 58%. Eu sei que aqui aliás, tem um item que até ele chega a ser polêmico, porque o segundo item, os empresários falavam que era a alta carga tributária, fez com que as empresas dele fossem à falência. Eu sei, esse é um item polêmico, porque eu sei que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo, só que o que eu quero trazer de polêmica aqui? A alta carga tributária, realmente, ela é alta. Só que quando o empresário ele pensa em abrir uma empresa, ou ele vai abrir uma empresa, ou já tem uma empresa, ele sabe qual que é a carga tributária, né? Ele tem como colocar no planejamento dele financeiro. Ou seja, não é o governo ele não chega, tudo bem, de vez em quando aumenta o imposto, aumenta outro, mas o governo ele não chega de surpresa para o empresário e fala, ó, tá aqui um boleto, você vai ter que pagar X mil reais de imposto. Não, o empresário, quando começa um negócio, se ele conversar com um contador de confiança, o contador vai falar para ele, olha, sua empresa vai ser enquadrada no simples, no presumido, no real, enfim, vai ter uma carga tributária de X. Então, já dá para prever essa carga tributária, principalmente para você colocar dentro do seu preço, né? Ela não é uma surpresa. E aí você precisa fazer algumas análises para saber, essa carga tributária é grande no meu negócio? É, mas eu consigo colocar dentro do meu preço? Se eu não consigo colocar dentro do meu preço, talvez não seja nem bom eu abrir uma empresa. Eu não posso abrir uma empresa, investir, ir na sorte, e depois simplesmente fechar e culpar o governo pela alta carga tributária. Isso não é uma surpresa, a gente sabe que existe. Por isso, de novo, né, eu reforço de fazer a gestão financeira, de ter esses controles. Né? A alta carga tributária não pode ser encarada como motivo para a falência. Lógico, alguns produtos você não vai conseguir colocar todo o tributo dele e aumentar tanto o preço, mas aí você tem que fazer outras ações para aumentar o valor agregado do seu produto, do seu serviço, para que o cliente compre. E aí a gente tem outros fatores aqui, baixo lucro, dificuldade financeira, maus pagadores, inadimplência. É um problema financeiro? Sim, mas se você tiver um planejamento, mais para frente a gente vai falar sobre gestão de fluxo de caixa, se você tiver um planejamento, você tem que embutir esse tipo de coisa já no seu planejamento. É claro que não dá para generalizar, né? Às vezes uma empresa tem um cliente, dois clientes que são grandes, e aí, de repente, esse cliente deixa de pagar, sim, pode levar à falência. Mas se você tiver poucos clientes ali, principalmente no mercado B2C, né, para o consumidor final, você não pode encarar isso como um motivo para falência. Você precisa colocar no seu esquema. É lógico que eu sei que muitas empresas começam bastante pequenas, não têm condições de fazer uma gestão. Claro, todo mundo começa, às vezes, num instalar de dedos, fala assim, vou abrir minha empresa, eu sei que é complicado e é isso que acontece, mas precisa ser levado em consideração todos esses fatores de controle, legal? E como é que a gente faz, então, a gestão, né? Esse é o ciclo da gestão e esse ciclo ele nunca vai terminar. Então, como é que ele começa? A primeira coisa para você fazer uma gestão financeira boa é você coletar os dados. Para isso, você precisa ter disciplina, né, e disponibilização de coletar todos os dados da sua empresa. Eu já vi muito empresário que começa coletando os dados, começa
anotando até em planilhas tal, e depois deixa de anotar, né? Deixa a rotina entrar na vida dele, não faz as coisas e acaba não dando atenção para a gestão financeira. No entanto, é importante coletar todos os dados da maneira correta. Por quê? Porque depois você vai analisar. Quando você dispõe esses dados de uma maneira organizada, você consegue analisar para depois você decidir o que vai fazer. Qual que é a ação que você vai fazer em cima daquela análise que você tem prévia? Né? Você analisou todos os números da sua empresa, agora eu preciso decidir. E, por fim, eu preciso controlar, né? Analisar se as ações que eu fiz estão dando resultado ou não. Algumas pessoas vão falar, Kleber, mas esse daí é o PDCA, né? O ciclo PDCA. Sim, é o ciclo PDCA, é o ciclo da gestão financeira, é o ciclo da gestão de pessoas, é o ciclo de todo tipo de gestão. É sempre coletar os dados, analisa, eu vou decidir e depois eu vou controlar. Mas para isso a gente precisa ter instrumentos e conhecimento adequado. E agora que eu quero entrar na parte um pouco mais específica do conhecimento para a gente fazer um correto fluxo de caixa, tá? E um dos conceitos, eu comentei que eu não iria entrar nos conceitos teóricos de gestão financeira, porque não é esse o objetivo, a gente tem que ir para uma parte um pouco mais prática, mas um dos conceitos que é fundamental nós entendermos, e eu vejo que esse é um dos conceitos que mais geram dúvida, né? Eu tenho vários alunos de gestão financeira e algumas empresas que eu presto consultoria, que tem dúvida justamente nesse conceito que é do regime financeiro. O que é o regime financeiro? O regime financeiro é a forma como você vai anotar os seus dados, né? A forma como você vai lançar os seus dados. E eu vou mostrar por que é importante você diferenciar esses regimes financeiros, tá? Na empresa, a gente possui dois tipos de regime. Um é o regime de competência. O que é o regime de competência? É aquele regime que você vai anotar os dados, né? Você vai lançar esses dados quando acontecer uma venda ou uma despesa, e não no momento que ela é paga, né? Então, a gente costuma falar quando ocorreu o fato gerador daquilo. Então, esse é um regime de competência. Você lança, eu fiz uma venda, então eu vou lançar isso em um determinado relatório. Aqui a gente vai ter o relatório operacional, né? O resultado operacional da empresa. E a gente tem um outro regime financeiro, que é o regime de caixa. O que é o regime de caixa? Esse sim é o que eu vou lançar na data do pagamento ou na data que eu recebo aquele dinheiro, tá? E esse é o regime que vai gerir o nosso fluxo de caixa, tá? Então, por isso que é muito importante a gente diferenciar isso. Uma coisa é regime de competência, vai analisar o nosso resultado operacional. Outra coisa é o regime de caixa, vai analisar o nosso fluxo de caixa, tá? O regime de caixa é assim, eu vendi um produto, mas o cliente vai pagar dali 30 dias, eu vou registrar só dali 30 dias, tá? Por que você deve saber isso e por que eu trouxe esse conceito de regime financeiro aqui nessa apresentação como um dos mais importantes? Porque eu fiz aqui apenas um simulado aqui, só um exemplo para você saber qual que é a diferença dos dois e como que você pode analisar e qual que é como é que se diz assim, o que ele pode te confundir a cabeça, tá? Digamos que a sua empresa, aqui eu estou colocando como exemplo, tá? Digamos que a sua empresa, ela realizou vendas de 100 mil no mês, tá? Você foi lá, de repente começou a empresa agora e realizou vendas de 100 mil. Você vende, sei lá, alguns equipamentos caríssimos, tá? Esses equipamentos são caríssimos, você conseguiu ter um faturamento de 100 mil no mês. Só que esses clientes que compraram, eles vão pagar em 5 vezes no cartão de crédito, tá? E a primeira parcela vai cair na sua conta dali 30 dias. Quando você analisa operacionalmente a sua empresa, e aí a gente analisa pelo DRE, é o demonstrativo de resultado de exercício, aqui nessa palestra eu não vou falar muito dele, mas ele é aquele que se faz por regime de competência, ou seja, eu vou lançar quando as coisas aconteceram. Ele vai te mostrar a seguinte situação. Imagina que você emitiu nota fiscal para esses clientes e você teve um faturamento, uma venda de 100 mil reais.
Olha que interessante, né? Você teve um faturamento de 100 mil reais. Você tem alguns gastos da sua empresa, e eu tô embutindo, né, custo, despesa, de 30 mil. Se você for analisar só o operacional, o seu lucro vai ser ali de 70 mil reais, tá? É um lucro teórico. Por que que é teórico? Porque quando a gente passa para o fluxo de caixa, e por isso que é importante a gente diferenciar regime de competência e regime de caixa, porque quando você vai analisar as suas entradas no mês, você tem zero, né? Você não recebeu, você vai receber só dali 30 dias. E quando você for analisar as saídas, você sim vai ter algumas saídas. É lógico, eu coloquei aqui como exemplo só a saída de 30 mil, mas isso também pode diferenciar, e aí depois eu vou mostrar no próximo slide aqui, onde a gente vai entrar no fluxo de caixa, porque você pagou, né, por esse equipamento. E aí você tem que analisar o seu prazo de pagamento também. Mas o importante é você frisar o seguinte: o fluxo de caixa, ele vai te mostrar o seu caixa, tá? O quanto você tem de dinheiro no banco, né? Dinheiro vivo para arcar com as suas despesas. O resultado operacional, ele te mostra o operacional da sua loja, né? Vamos dizer assim, o gerencial da sua loja. Você fala, excelente, eu estou tendo lucratividade de 70%. Mas a gente precisa analisar o fluxo de caixa para saber se essa empresa ela consegue se manter ou não. O que pode acontecer aqui? Às vezes tem empresas que têm um lucro excelente, e aí a gente já está começando a falar sobre gestão de fluxo de caixa. Às vezes tem empresas que têm um resultado operacional excelente, mas podem estar muito capengas financeiramente. Por quê? Porque a gente precisa analisar o prazo de pagamento e o prazo de recebimento. Se eu compro, por exemplo, do meu fornecedor, vamos supor que essa empresa aqui, ela comprou o equipamento de um fornecedor e vai pagar à vista. Só que ela vai receber tudo picado, né? Então, precisa sempre, é o que eu sempre reforço, precisa sempre fazer os dois. Você analisa o DRE, o resultado operacional, e você analisa o seu fluxo de caixa, para saber como está a saúde financeira da sua empresa. Legal? Então, por isso que eu quis passar e reforçar esse conceito de regime de competência e regime de caixa. E aí, o que é o fluxo de caixa, então? Nada mais é do que o resumo financeiro da sua loja. Ele vai analisar as entradas e as saídas. Eu costumo dizer, fluxo de caixa é igual ao extrato bancário, né? Você vai lá no banco, puxa seu extrato, ele vai te dar toda a movimentação da sua conta. Ah, ele entrou o seu Prolabore, entrou o seu salário, entrou uma venda que você fez e saiu a conta de luz, saiu a conta de água, etc, etc. A única diferença para o extrato bancário é que o extrato bancário ele não te mostra o futuro. Alguns bancos até mostram um pouquinho do futuro, né? Tem lançamento futuro daqui 5 dias. Mas você não consegue analisar, por exemplo, para 3, 4 meses. O fluxo de caixa, sim, você consegue analisar esse para o futuro. E é isso que é importante saber, né? A gente tem que ter essa previsão. Nunca esquecendo o fluxo de caixa. Ter disciplina é muito importante, lançar os dados, né? Nunca esquecer. Algumas empresas que são menores podem fazer fluxo de caixa no Excel. Aliás, eu vou mostrar aqui uma ferramenta que eu fiz no Excel, fluxo de caixa muito simples, pode ser utilizado nela. Empresas maiores, têm muito mais venda, mais itens para vender, logicamente, dificilmente vai conseguir controlar tudo no Excel. Aí já vai precisar de um sistema. Mas é importante, mesmo no sistema, lançar todos os dados. Tem que ter organização, principalmente montar o plano de contas corretamente. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas plano de contas é você deixar todas as contas agrupadas. Por exemplo, você paga aluguel, condomínio, IPTU, deixa tudo agrupado lá numa conta chamada, sei lá, ocupação. Para quê? Para você poder comparar todos os meses. O que acontece é algumas empresas não montam esse plano de contas e cada vez que vai lançar um valor, lança numa conta diferente. Aí não consegue fazer gestão porque não consegue fazer uma comparação. Ah, nesse mês eu gastei X com ocupação, no outro mês eu gastei Y, mas espera aí, diminuiu, aumentou? Não, é que lançaram numa conta diferente. Então precisa ter essa organização. E por fim, precisa pensar sempre em provisionar, lançar os valores futuros. Quando você vai fazer uma gestão de fluxo de caixa, é muito importante provisionar
todos esses valores que vão acontecer, para você ter uma visão a longo prazo de como vai estar a saúde financeira da sua empresa. Legal? E aí, algumas outras dicas de como fazer gestão. Trabalhe sempre com fluxo diário, né? Preencha sempre os valores. Acompanhe os previstos e os realizados. Caso não aconteça, atualiza. Lembre sempre de lançar qualquer negociação com o fornecedor ou negociar recebíveis. Existe essa modalidade de você negociar, né, com o banco alguns recebíveis que você tem. Então, você tem que sempre lançar no fluxo de caixa e deixar ele ok. E use sempre o fluxo de caixa como ferramenta para ver o futuro. E aí, isso eu já falei, tá? Aqui, agora eu quero passar na prática, como é que é um pouco disso, né, de como fazer esse fluxo de caixa. Para isso, como eu falei, eu tenho essa planilha em Excel, que eu já deixei ela aberta aqui. É uma planilha de Excel extremamente simples, fácil de fazer. Aliás, eu vou deixar disponível essa planilha e essa apresentação, depois eu passo o link onde você vai poder baixar essa planilha, se você quiser ela de modelo, onde você tem aqui. Existem algumas empresas que preferem fazer na vertical, outras na horizontal. Eu gosto de usar aqui a minha planilha na horizontal para lançar. Como é que eu faço a gestão do meu fluxo de caixa? Aqui em cima, né, se você está acompanhando aí a minha tela, eu tenho a minha parte das entradas de dinheiro. Então, eu tenho recebimentos em dinheiro, cheque compensados, recebimento de cartões, boletos compensados. Aqui, o que eu faço? Eu, pelo menos para minha empresa, eu faço assim. A minha empresa é pequena, eu não emito dezenas de notas fiscais no mês. Então, eu consigo usar o Excel de uma maneira muito simples, tá? É muito simples de usar essa planilha. Agora, se a empresa for maior, com muita movimentação, aí é um pouco mais complicado de usar o Excel. Mas o que eu faço? Eu sempre jogo aqui em preto as informações que estão acontecendo. E eu jogo em azul as informações que estão para acontecer. Então, de novo, reforçando, por isso que é importante ir lançando. Ah, Kleber, mas eu não tenho ideia de quanto que eu vou receber. De repente, eu tenho uma empresa que eu não tenho essa previsão. Legal, pega uma média e lança aqui, pelo menos para você ter uma ideia, né? Para você não ficar no escuro. Depois aqui, eu vou ter as saídas, tá? Todas as saídas, pagamento de impostos, pagamento de comissões, fornecedores, matéria-prima, pessoal, prolabore, etc, etc. Como é que eu faço a gestão disso? Uma vez que eu estou lançando todos os dados, o que eu preciso observar? Eu tenho aqui embaixo uma linha chamada fluxo líquido. O que é o fluxo líquido? Nada mais é do que aconteceu no dia. Eu estou pegando os meus recebimentos menos as saídas desse dia. Eu tenho aqui uma outra linha que fala do meu saldo anterior, ou seja, quanto que sobrou de dinheiro ou faltou dinheiro no dia anterior. E eu tenho o saldo do dia. Isso daqui é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque é aqui que ele vai te mostrar como que está a saúde financeira e como que vai terminar o seu banco. Lembra que eu falei sobre a diferença do operacional para o financeiro? É aqui, né? Então, aqui eu coloquei até um exemplo aqui na minha planilha, que eu tenho aqui um fornecedor de matéria-prima. Lembra que eu falei que compras pode influenciar? Compras vai influenciar muito no fluxo de caixa, né? De repente, o fornecedor chegou lá, me ofereceu um super desconto, e eu falei, quer saber, eu vou fazer uma compra gigantesca. É aqui que vai mostrar se isso está dando certo ou não. Por quê? Pode ser que eu tenha que pagar aqui um fornecedor de matéria-prima, e olha o que vai acontecer com o meu caixa. Eu vou ficar R$29 mil negativos. E aí é que a gente precisa fazer aquelas contas de renegociar dívidas, etc, etc. Por quê? R$29 mil negativos, né? Imagina que eu não tenho nenhuma previsão de recebimento maior até o final do mês. O que vai acontecer? Eu vou terminar o mês aqui, R$29 mil negativo. Quanto não dá isso de juros? Então, essa é uma análise que você precisa fazer, que é o que a gente chama de análise vertical. E depois, o que eu faço? Eu analiso aqui sempre o final do mês. Eu tenho aqui os meus recebimentos, é meu 100%. E eu analiso quanto que dá cada uma das minhas saídas do meu faturamento. Por exemplo, aqui nesse caso, lógico, é um exemplo só, 22 mil de fornecedores, eu gastei muito mais do que as minhas entradas. Então, é isso
que é fazer gestão de fluxo de caixa. É estar atento tanto a esses lançamentos aqui, e ver quanto que eles representam aqui, como é que vão influenciar, como analisar a saúde financeira do meu caixa. Qual que é o resultado do meu caixa? Né? Quanto que vai sobrar? E aí o gestor, o empresário, ele precisa analisar o seguinte, pô, peraí, eu vou ficar muito negativo porque eu tenho um prolabore aqui. E são essas as negociações que ele precisa fazer. Será que aqui eu não posso tentar passar o meu prolabore para o outro mês? Será que eu não consigo renegociar alguma conta aqui mais pesada? Ou será que eu não consigo renegociar com o meu fornecedor de matéria-prima? Ou então, aqui está me mostrando o seguinte, que eu estou pagando o meu fornecedor, por exemplo, à vista ou com 20 dias, só que eu vou receber só dali 40. E aí, aquele desconto que meu fornecedor me mostrou, falando que era muito bom, por exemplo, né? Ah, chegou lá e falou, não, se você comprar X mil reais de mercadorias, eu te dou um desconto de 10%. Legal, pô, bacana, 10% é um baita desconto. Mas aqui, será que ele vai ser um diferencial? Né? Muitas vezes pode não ser. Se eu tiver que ficar com a conta negativa aqui, eu me ferrei. Então, essa é a análise de fluxo de caixa. Isso é fazer gestão de fluxo de caixa, tá? Então, só para voltar aqui, eu mostrei aqui na prática, obviamente a gente não consegue, né, entrar em tantos detalhes aqui do fluxo de caixa, porque varia muito de uma empresa para outra, mas o que acontece é, tem que ser lançado todos os valores e tem que ser feita essa análise, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. Essa planilha aqui, que eu vou deixar disponível para vocês fazerem download, ela tem todos os meses do ano, tá? E ela já está até puxando de um mês para o outro. Então, se você quiser, aqui é só zerar esses valores, apagar tudo aqui e começar a utilizar, tá? Então, vamos voltar aqui para a apresentação, porque eu queria só passar as dicas finais, que já está acabando aqui meu tempo, eu não quero estourar até para dar o tempo de que alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Então, vamos pensar aqui nas recomendações finais, né? Principalmente nesse momento de incerteza. A primeira recomendação, lucro, ele deve ser encarado como capital de giro, principalmente nas empresas que estão começando. O que eu quero dizer com isso? Já vi muito empresário que quando fala que vai ter lucro, já pensa em trocar de carro, já pensa em investir na troca de equipamentos, tal. Pense que lucro deve ser encarado, principalmente no começo, como capital de giro. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que ele tem uma empresa de software, ele perdeu o maior cliente dele, ele ficou 6 meses sem receber nada. E ele falou, Kleber, a sorte que eu tinha o dinheiro, que aliás, o capital de giro, eu não comentei, mas é lá, você analisa o seu capital de giro, ali pelo fluxo de caixa você consegue saber, pelas saídas, né, o montante de saídas, é basicamente o seu capital de giro para o próximo mês. Tá? O montante de saídas é o que você precisa ter. Eu sempre recomendo você ter, lógico, uma situação que depende do tamanho da empresa, mas tenha 6 meses de capital guardado, aplicado. Tá? Não comece, principalmente se a empresa está começando, não saia gastando lucro. Encare como capital de giro. Tá? Esse lucro ele tem que ser encarado como capital de giro, principalmente no começo. Reserva uma parte. Lógico, se precisar do dinheiro, não tem como, mas o certo é reservar uma parte e deixar ela alocada para capital de giro. A segunda recomendação final, né, dica aí, prazo de pagamento em acordo com prazo de recebimento. A gente viu lá no fluxo de caixa, na planilha, que eu preciso conciliar o meu prazo de pagamento dos meus fornecedores com o meu prazo de recebimento que eu tenho. Se eu estou fazendo muita venda a prazo, eu preciso analisar se essa é a melhor forma. De repente, eu posso oferecer um desconto para o meu cliente para ele pagar à vista. São esses tipos de ações, é esse tipo de gestão que eu preciso fazer. Gestão correta de estoque e compras. Mostrei ali no Excel que uma compra, né, que você fizer a mais ou de uma maneira desregrada pode influenciar negativamente no seu fluxo de conta, no seu fluxo de caixa. E a última recomendação é evitar os juros. Eu sei que nem sempre dá, mas a gente precisa pensar. Se você já está vendo ali que no mês de março a sua conta vai ficar extremamente negativa, já começa a pensar em uma forma de conseguir um empréstimo, conseguir alguma linha ou alguma coisa, tá?
Então, essas foram as minhas recomendações finais. Eu já estou encerrando aqui a apresentação. Espero que vocês tenham gostado das dicas, das coisas que eu passei aqui. A apresentação em planilha eu vou deixar disponível nesse link aqui, beable.com.br/summit. Então, pode acessar o site da empresa, beable.com.br, meu e-mail, quem tiver alguma dúvida, kleber.donadia@beable.com.br, e minhas redes sociais, sempre Kleber Donadia. Legal? Espero que vocês tenham gostado, e agora eu vou abrir para as dúvidas aí, algumas perguntas, se alguém tiver, eu estou disponível aqui. Muito obrigado, Kleber. Acho que foi bem rica a tua apresentação. Muito legal, assim, porque muita gente que está nos assistindo aqui trabalha em revenda, trabalha com software também, e muitas vezes é aquilo que você falou, né? Eu não preciso ser do financeiro para poder entender sobre o fluxo de caixa, sobre a parte financeira. Até pelo próprio lado empreendedor das pessoas, a gente consegue ter também essa noção. Muito bacana. A Gabriela Oliveira, ela fez a seguinte pergunta: como aumentar o faturamento de uma empresa que presta serviços sem aumentar os gastos com funcionários? Bom, é aquilo que eu coloquei lá da fórmula. Ou é aumentar o seu fluxo de clientes, ou aumentar a sua taxa de conversão. No entanto, como é prestadora de serviços, você vai ter como é que se diz? Um fator determinante que é a taxa de ocupação do seu funcionário. Se você não tem isso, o jeito é aumentar o seu preço. E aí, para isso, você vai ter que gerar mais valor agregado para seu cliente. Ou seja, com o mesmo número de funcionários que você tem, você vai ter que conseguir cobrar mais, só que gerar mais valor para o seu cliente. Né? O seu cliente ele tem que ver valor em pagar mais. Aí sim você vai conseguir aumentar o seu faturamento. A empresa de serviço ela tem essa limitação. Você não consegue entregar mais do que as horas disponíveis que você tem do seu funcionário ou até mesmo sua, né? Se é só você que faz a entrega do serviço. Então, o jeito aí é aumentar o preço. Só que aí você vai ter que trabalhar nas outras vertentes, né? Principalmente em marketing e mostrar para o seu cliente que o seu trabalho é muito melhor. Não, perfeito. Eu Eu tenho uma pergunta para você. Legal. Existem alguns termos dentro da área de finanças, né? Principalmente no controle de finanças. A gente fala muito de margem de contribuição, de margem bruta da empresa, até chegar no EBITDA ou no EBITDA, né? Depende muito da pronúncia. Isso. Quão importante é para uma empresa você ter esse controle do resultado final, da conta final, realmente, né? Para você saber se a empresa está, se ela é saudável ou não. Tá. E nível de importância, Rafael, é total, porque se você não sabe qual que é o seu resultado final, fica difícil você estabelecer, por exemplo, um desconto para o seu cliente, uma ação, como eu falei ali, você está fazendo a gestão do seu fluxo de caixa, de repente ofertar um desconto para o seu cliente pagar à vista. Se você não tem a noção do resultado da sua empresa, você não sabe até quanto você pode dar desconto. Né? Então, uma das coisas que a gente faz, lógico, aqui é uma apresentação de 45 minutos, eu tentei trazer uma coisa bem mais resumida, né? Voltando para o fluxo de caixa, mas a gente tem que fazer aquele planejamento prévio, por exemplo, do preço, né? Fazer uma análise e precificar corretamente os nossos serviços, nossos produtos. E ali, nessa precificação, colocando todos os dados, é que a gente vai saber qual que é o resultado e até onde a gente consegue ir em desconto, ou então em redução de gastos, o quanto que eu consigo, de repente, mexer no meu quadro de funcionários, aumentar meu quadro de funcionários. Então, assim, é 100%. Saber o resultado, saber a margem de contribuição, é importante 100%. Não tem coisa que não é importante. Ali é super importante mesmo. É isso mesmo. O Bruno Moreira está fazendo a seguinte pergunta: se a maioria dos empresários
não dão valor à gestão financeira, como sensibilizar ele em um primeiro encontro ou apresentação? Uau, uma excelente pergunta. É mostrar que gestão financeira é o que eu falei, tá diretamente ligado a tudo, né? Se eu já vi muito empresário que não dava atenção para a gestão financeira, e quando a gente mostrou que ele poderia ganhar mais analisando alguns números, aí sim ele se sensibilizou mais. É mostrar que assim, uma precificação errada pode fazer você trabalhar mais e ganhar menos, por exemplo. Né? Uma precificação certa, você cobrar de repente a mais, você vai ter um resultado melhor sem influenciar outras coisas. Você consegue ter mais dinheiro no bolso. No final, assim, se quiser sensibilizar, é mostrar que, assim, fazendo gestão financeira, você pode ter mais dinheiro no bolso, né? E saber justamente aonde mexer, saber qual parafuso você aperta ou você solta. Essa que é a grande sensibilização é assim, mostrar que gestão financeira ela vai te mostrar se você tem condições de ter mais dinheiro ou não ter mais dinheiro no bolso. Não, perfeito. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso painel. Eu Legal? queria agradecer você, Kleber, queria agradecer quem esteve aí com a gente online, fazer o convite para o próximo painel. O próximo painel agora começando às 3h15, com o Jefferson Nezelo, da Zaxo. Ele vai falar sobre o atual cenário no mercado de fusões e aquisições. Eu mandei um link aí no bate-papo, então quem ainda não se inscreveu pode ir lá direto nesse link e se inscreve lá. Se vocês quiserem saber a programação total do dia de hoje e mais do dia de amanhã, entrem lá em summitdaautomação.com.br. Você pode dar suas palavras finais, Cláudio, por favor? Bom, eu só queria agradecer a participação de quem ficou. Espero que a palestra, mesmo que curta, tenha sido de importância, né? Tenha levantado alguns insights aí que faça a diferença, né? De quem precisa desse conhecimento aí para ter mais resultados. E também te agradecer, Rafael, pela oportunidade de poder compartilhar aí um pouco desse conhecimento. Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigado aí. Uma boa noite já para você, né? Você está em Portugal, né? Então, É, isso aí, 7 horas da noite aqui, já estou chegando no final do dia. final do dia. Tá certo. Muito obrigado, obrigado, pessoal. Nos encontramos no próximo painel. Eu que agradeço, Rafael. Muito abraço. Um abraço.